É interessante pensar que Jesus, ele, embora já vinha super claro sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, né? A diferença de nós, que nós nascemos e fomos crescendo como pessoas, né? E no longo do tempo do nosso relacionamento com Deus, fomos descobrindo mais e mais o propósito de Deus, o nosso chamado. Mas Deus já vinha, Jesus já vinha com esse entendimento, né? E ele, no longo do tempo, ele foi esperando, né? Enquanto ele crescia em graça, em sabedoria, enquanto ele ia se desenvolvendo como pessoa, como homem de Deus, no seu caráter, no seu relacionamento com seus pais, seus irmãos, com a sociedade, né? Ele foi esperando o momento ideal para poder expressar o seu ministério. E chegou a hora em que ele foi batizado, né, aprovado pelo céu. E é interessante que até aquele então ele não tinha feito nenhum milagre, nenhuma pregação, nem nada do tipo. Porém, Deus estava afirmando: esse aqui é meu filho amado, em quem eu tenho prazer dele. A sua conduta tem sido tão exemplar, o seu comportamento tem sido tão exemplar, que eu posso garantir, assinar embaixo: esse aqui é meu filho, em quem eu tenho prazer. E até então ele não tinha feito nada demais. As escrituras não contam muita coisa sobre a sua vida anterior até aquele momento do batismo. Mas logo que ele então é abençoado, aprovado, de alguma maneira ativado no seu chamado, no seu ministério, então ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo, gente. Ele tinha esperado tanto tempo. Ele tinha esperado vários anos da sua vida para poder expressar a mensagem que ele tinha para trazer. E ele então começou a sua pregação, né? Mateus 4:17, não foi um sermão enorme, não foi uma pregação de meia hora, de uma hora. Ele foi direto ao ponto. Ele não queria perder mais tempo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus ha chegado. Então ele foi já pregando da mensagem. Imediatamente após da mensagem, então ele foi em busca da sua turma, do seu grupo de discípulos, daqueles que iriam juntamente com ele espalhar as boas novas por todas as cidades, por todos os povoados, por todo o mundo. E ele então foi fazendo esse chamado. Nós vemos em Mateus 4:19, diz assim: e disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. É forte demais esse texto. Tem tanta coisa poderosa só nesse trechinho aí, porque ele está pegando um exemplo sobre a tarefa que os discípulos estavam praticando, que era pescar peixe, e faz a conexão com o seu trabalho para dizer: então agora vocês não vão pescar mais peixe não, agora vocês vão ser pescadores de homens. E já então chama a eles para viver um propósito, um destino. Vocês achavam que a vida toda iam só pescar peixe, mas na realidade vocês estavam aqui sendo preparados para esse momento, para essa hora. Agora chegou, esse é o momento para vocês cumprirem o seu chamado. E isso é pescar homens, para tirar das mãos do diabo e ser trasladados para o reino do seu filho amado. E então a resposta desses discípulos, é uma das coisas que mais me encoraja, mais me impacta. E isso foi instantaneamente, imediatamente, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Momentos depois, ele volta a fazer para outros novos possíveis discípulos o chamado de segui-lo. E eles também dizem que deixa suas redes, deixa seu barco, deixa seu pai, sua família. E a mesma resposta. Imediatamente, instantaneamente, na hora, eles responderam ao chamado de Jesus. Não foi uma coisa assim: vamos ver, deixa eu entender melhor, me explica como que é, né? Como que se chama agora a sua religião mesmo? Eu não entendi muito bem. Não, eles entenderam que era o chamado de Deus para as suas vidas, e foi um chamado radical, foi um chamado de entrega total. É tudo ou nada, ou você me segue ou não me segue. E se você me segue, então vamos com tudo para cima, porque o que vai vir pela frente vai ser incrível demais. E eles imediatamente, como o pastor Ebi tem nos ensinado, né, era o desejo talvez de ouvir esse chamado do segue-me, né, de todo menino, de todo pai, que seu filho pudesse ser chamado para ser
um discípulo de algum dos mestres. Então eles talvez imaginam eu se olhando com esses olhos brilhantes e, cara, que demais, até que enfim nós recebemos aquele chamado para sermos usados por Deus. Talvez quantas vezes você pensou, se Deus me usasse, e seria possível Deus talvez mudar a minha realidade e Deus fazer alguma coisa através da minha vida nessa terra para seus propósitos? Será possível? Eu creio que esses discípulos estavam também nesse questionamento em alguma hora. Mas Jesus não veio fazer exceção de pessoas. Jesus é mais do que poderoso para pegar os improváveis e torná-los grandes e poderosos homens de Deus. Ele é incrível para transformar realidades e da onde não existia oportunidade, ou onde o diabo tinha dito que não tinha possibilidade de pessoas serem usadas, famílias serem usadas, casas serem abertas para serem usadas. Deus pode fazer coisas incríveis. E nós temos ido vendo isso semana após semana, vidas sendo transformadas, novos discipuladores se levantando, novos líderes de life groups se levantando. E se você ainda não foi usado, então você está com conta regressiva no relógio de Deus, porque Ele está determinado a te usar poderosamente. Tem alguém que pode dizer amém a isso aqui nessa manhã? Então a resposta deles foi instantânea, foi imediata, foi radical. Vamos deixar tudo de lado e vamos seguir Jesus. O chamado de Jesus é radical. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Isso de a minha cruz, alguns pensaram assim, se a minha sogra é a minha cruz, eu tenho que suportar a minha sogra e tal. Meu chefe é a minha cruz, eu tenho que suportar meu chefe a cada dia. Mas na realidade tem muito mais a ver sobre a minha morte, a minha natureza, a minha vontade, deixá-la de lado, os meus próprios planos, os meus próprios desejos, deixá-los de lado, eu estar disposto a morrer. Quem andava com uma cruz por aí, então era uma pessoa que estava indo para a sua morte, era uma pessoa que estava dizendo, eu escolhi morrer a minha vontade para poder fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. A resposta dos discípulos era muito nessa direção. E eles então agora começaram a seguir Jesus e a experimentar a maior das suas experiências possíveis. Queridos, eu posso dizer com toda autoridade e testemunho, por causa da minha própria vida, não tem coisa mais empolgante que caminhar com Jesus e servir ao seu lado. Não tem coisa mais apaixonante, mais vibrante, coisa mais nobre, mais assim excitante que viver para Jesus na sua obra, sabe? Nos colocar à disposição daquilo que Ele quer fazer. Porque Ele vai sempre fazer coisas loucas, coisas incríveis. Eu penso nos discípulos de Jesus e eu acho que eles acordavam e estavam um do lado do outro e pensando, cara, o que Jesus vai fazer hoje? Ontem o cara levantou um paralítico, antes ontem foi uma morte que estava improvável e agora então ele foi ressuscitado. O que vai acontecer hoje? Porque a vida com Jesus a cada dia é renovada, é maravilhosa, é incrível. Deus quer continuar fazendo mais e mais coisas. Hoje em dia Jesus continua querendo fazer coisas incríveis no nosso meio. E nós, como seus discípulos, somos a primeira fonte, aí os primeiros que estão no lugar, podendo ter acesso àquilo que Deus vai estar fazendo. Eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida que os teus olhos ainda não viram o maior de Deus através de você. Os teus olhos verão, os teus ouvidos ouvirão, as tuas mãos palparão os maiores milagres, as maiores transformações e conversões que você já ouviu e viu. Porque você está caminhando com Jesus. Você é um discípulo de Jesus. E por andar com Jesus, coisas incríveis acontecem. Mas o texto continua dizendo, e uma das coisas que me empolgam do ministério de Jesus, Jesus poderia talvez ter formado alguns, ensinado a eles e logo enviado, logo já. Mas o ministério de Jesus, ele não ficou no trono, sentado, olhando de longe. Ele veio para botar a mão na massa no negócio. Ele veio para se doar de fato. E ele não mandou os seus discípulos como mensageiros imediatamente. Ele que fez esse trabalho. Olha só o que diz em Mateus 4, 23. Diz assim, alguns versículos mais adiante do chamamento dos discípulos. Diz: Jesus foi por toda a Galileia. Olha só, a primeira coisa que me chama a atenção, não foi por parte da Galileia, não foi em alguns lugares da Galileia. Ele foi por toda a Galileia,
todo o espaço, todo o canto da Galileia, todos os lugares, todos os espaços daquela cidade, Jesus estava indo naqueles lugares. Fazendo o quê? Turisteando? Fazendo amigos? Ele estava, escrito, né, nessa escritura, está mostrando o que ele estava fazendo. Ele estava ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doentes entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhes trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Aleluia! Ele estava por todo lugar que ele ia, pelo seu trabalho, pelo supermercado, pela família que visitava, por todo lugar que ele andava pregando, né, ensinando, né, ele estava curando os doentes, ele estava libertando os endemoniados, ele estava fazendo a obra do ministério. Você e eu também fomos chamados para irmos por todo lugar, ensinando a verdade de Cristo, pregando as boas novas do reino. O que quer dizer pregando, né? Ensinando nas sinagogas dele. O que naquele então tinha era muita pessoa que conhecia do Antigo Testamento, né? Da Torá, da Tanar, que eram os ditos proféticos, né? E tinha muito mestre da lei, muita pessoa que ensinava sobre Deus, né? Mas Jesus precisava agora trazer profundidade sobre os ensinamentos que tinham sido colocados. E ele começou a ensinar sobre todos os lugares que ele ia e pregava nas multidões. E ele falava: vocês ouviram que foi olho por olho, mas eu vos digo. E aí ele ia ensinando e corrigindo e mostrando qual eram os ensinamentos do reino de Deus, como que funcionava. Mas também ele ia pregando as boas novas do reino de Deus. Quais eram as boas novas? Gente, até agora vocês estavam escravos do diabo, ele era o seu senhor, dominava vocês, porém, ainda que não existia uma oportunidade, agora foi aberta, uma porta foi aberta, um novo e vivo caminho foi aberto para vocês poderem ter acesso. Antes era Satanás que governava, agora pode ser Jesus Cristo, o Senhor. E ele ia pregando as boas novas. Tinha salvação, tinha oportunidade agora para o povo, não só para os judeus, sino também para os gentios. E ele então também via qualquer doente, qualquer pessoa que estava enferma, e ele não falava assim: oi, coitado de você, já foi no médico? O que o médico diz? Qual foi o remédio que você tomou? Eu conheço um remédio muito bom para você tomar. Não, ele falava assim: ah, é? Então vamos orar. E ele começava a declarar curas naquele lugar: seja curado, seja livre, seja sano. E os milagres começavam a acontecer. Sejam abertos os olhos, sejam abertos os ouvidos, vida venha. E a vida vinha. Ai, tudo bem até aí, pastor, mas endemoniados? Ai. Eu não quero não saber não. E se o diabo se aparece? Meu irmão, o problema não é se o diabo se aparece, é se você se aparece para o diabo. O diabo tem medo de você e de todo crente que é cheio de Jesus. Então ele acha que domina os lugares, até que um crente cheio de Jesus chega no lugar e diz até que: tchauzinho, já pode sair logo já. Não precisa ficar brigando não vai gritar aqui não vai se manifestar aqui não. Pode sair em nome de Jesus. Porque quem está cheio de Jesus, não existe demônio, não existe inferno. As portas do inferno não podem prevalecer em contra da sua igreja. Mas Jesus não ficou por aí. Disse alguns capítulos seguintes, Mateus 9, 35 ao 38. Disse: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ou seja, que agora ele não só ficou em Galileia pregando: ai, está tão gostoso aqui, está tão bom aqui. Não, ele foi por todas as cidades e povoados, ensinando nas suas sinagogas. Não deixava de fazer as mesmas coisas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, aqui nós vemos porque que ele tinha essa paixão, que não fazia ele se esgotar, se cansar de fazer a obra de Deus. É porque ele, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor.
Como nós estamos enxergando as multidões desse mundo que ainda não foram alcançadas? Ai, 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 essas minorias problemáticas. Ai, 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 essa juventude de hoje barulhenta. Ai, 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 esse meu filho aqui e tal. Ou nós estamos olhando com olhos de Jesus, com compaixão no nosso coração, com dor no nosso peito, porque são como ovelhas que não têm pastor. É claro que elas vão agir assim, estão longe do pastor Jesus. Elas estão longe de Jesus, é claro que elas vão ser rebeldes, é claro que elas vão agir de maneiras agressivas, é claro que elas vão trazer autodestrução para a sua vida. É o diabo que até agora tem governado sobre a sua casa, sobre as suas famílias, porém nós temos a verdade viva que vai trazer solução para isso. E não vai ser com condenação, vai ser com amor, vai ser com compaixão, vai ser com empatia, vai ser com coração assim quentinho, com braços abertos para trazê-los para perto, para abraçá-los e dizer: tem solução sim, tem salvação sim, tem chance sim para a sua vida. E logo ele continua dizendo que ele via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, e então disse a seus discípulos, olha só, ele não simplesmente ficou com um sentimento no seu interior, sino que de alguma maneira Jesus estava agora sentindo alguma coisa tem que ser feita. Eu olho para essa multidão perdida, eu olho para tantos milhares de pessoas, eu dou glória a Deus por todos que já foram alcançados até agora. Nós estamos vivendo um santo avivamento no nosso meio como igreja. Toda semana são pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, entregando as suas vidas para Jesus. Nós estamos vendo vidas transformadas, testemunho após testemunho, e isso tudo é para a glória de Deus, e eu fico feliz demais. Mas ainda com santo desespero no meu interior, ainda tem bilhões de pessoas que não foram alcançadas por Jesus. Ainda tem milhões e bilhões de pessoas que ainda precisam ser salvas, que são como ovelhas perdidas, e o coração de Jesus bate forte por alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa. E ele disse para seus discípulos: a colheita é grande, gente. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita a que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus estava queimando no seu interior, não conseguiu segurar, e disse para seus discípulos que estavam aí: gente, vamos orar, o trabalho é muito, as pessoas estão assim, precisando, desesperadas. Às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas de hoje em dia, no mundo de hoje, não querem Jesus. Eu falo com todo carinho, eu digo, não é verdade, isso não é verdade. É uma mentira que o diabo tem colocado na mente das pessoas, porque as pessoas estão desesperadas por uma solução, não conseguem jamais segurar as vidas que eles levam até agora. Elas precisam de uma resposta, e a resposta é Jesus. E Jesus sabia disso, e estava dizendo para os discípulos: a colheita é muito. Em outro momento estava dizendo: vocês acham que falta muito tempo para a colheita ser colhida, mas eu vos digo, a colheita está pronta para ser colhida. É agora, esse momento. Falta trabalhadores. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos interceder. E eu tenho certeza que o nosso pastor Ebe, assim como nós que estamos colaborando com ele no pastorado, no serviço da obra, temos orado por mais trabalhadores se levantar. Temos orado e temos clamado, intercedido para mais discipuladores, para mais líderes de casa de paz, para mais líderes de life group, para mais homens e mulheres de Deus abrindo as suas casas, para mais anfitriões, para mais pessoas que tenham decidido dar o seu melhor para Jesus. Mas de alguma maneira, ao Jesus dizendo isso para os discípulos, eu acredito que estava dizendo: gente, vamos orar por mais trabalhadores. Mas de alguma maneira, eu acredito que estava dizendo: mas vocês podem trabalhar também junto comigo. Vocês vão ser a primeira resposta. Vocês vão ser os primeiros e os mais envolvidos. Vocês vão estar comigo, arregaçando as mangas, botando a mão na massa, e vamos colher essa grande colheita, porque está aqui na nossa frente, os nossos olhos já estão vindo. E eu quero te dizer, gente, nós ainda não vimos, como Pastor São Paulo, a maior colheita que nós tenhamos experimentado está pela nossa frente. Nós já estamos vendo milhares e milhares de vidas vindo aos pés de Cristo. Mas é preciso de mais trabalhadores. E eu estou te encorajando, vamos orar por mais. Vamos pedir ao Senhor por mais trabalhadores se despertar e se levantar. Mas ao mesmo tempo também estamos falando: eu conto contigo.
Nós contamos com você, Deus conta com você. Deus quer te usar mais poderosamente ainda. A palavra nos diz, João 14:12, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Uau! Qual é o segredo de que eu estou indo para o Pai? Porque ele estava indo lá para então ser coroado e ser estabelecido como rei do universo, e então nessa autoridade de rei e dono do mundo inteiro e do universo e toda a criação, então agora ele enviaria o seu Espírito Santo com toda essa capacitação para morar dentro de nós, para fazer maiores coisas do que ele já fez aqui. Quem está cheio do Espírito Santo aí, levanta a sua mão. Então você está treinado, está capacitado, Deus mesmo está em você para fazer maiores coisas. Atos 1:8 dizendo, mas receberá um poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Se você está com o seu Espírito Santo aqui, o Espírito Santo está dentro de você, você recebeu o poder, você recebeu capacitação. Levanta a tua mão, recebe agora em nome de Jesus. Você está cheio do Espírito Santo, cheio de dons, de graça, de autoridade, de poder, de ousadia, de evangelismo, de unção para sacudir esse mundo para Jesus. Aplaude bem forte a Jesus. O Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Nós temos visto Deus agir poderosamente aqui no nosso campus Anália Franco. Glória a Deus por isso. Mas isso aqui é só a nossa Jerusalém. Ainda tem Judeia, ainda tem Samaria, ainda tem os confins da terra. Ainda nós estamos chegando lá no Shopping Eldorado, estamos chegando aí no São Miguel, mas ainda tem tanto bairro, tanta zona, tanto lugar nesse São Paulo, de milhões de pessoas por serem alcançados. E sabe, a igreja ainda sabendo de tudo isso, estava vivendo uma coisa tão incrível. Jerusalém já estava quase que no 50% de ser alcançada, né, por naquele então pelo evangelho, pela igreja. E eles estavam felizes, uau, glória a Deus, mas estavam quietos, não estavam obedecendo, estavam em Jerusalém, não saíram para a Judeia, não saíram para Samaria. Então Deus permitiu até uma perseguição para eles sair correndo para as outras cidades, para os outros povos, para até os confins da terra, e lá onde eles foram, levaram o reino de Deus. Eu acredito que nós não precisamos de perseguição não para nos espalhar. Nós estamos cheios de entendimento, de testemunho das Escrituras, e vamos encher São Paulo da glória do Senhor Jesus, da mensagem de salvação. Vamos levantar Life Group em todo canto dessa cidade para a glória do nome de Jesus. Tem alguém aqui que pode levantar a sua mão e dizer, conta comigo, Jesus, vamos para cima com tudo, que essa cidade já te pertence, em nome de Jesus. Se você acredita, fica em pé agora em nome de Jesus.